Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7, a igreja e as dores do crescimento. Vamos falar sobre isso nessa noite. O texto bíblico diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Talvez você, assim como eu, por muito tempo foi membro de uma igreja pequena. Eu vou mostrar uns dados aqui para vocês que retratam um pouco sobre isso em relação às igrejas batistas. Então, quando a gente faz parte de uma igreja como a PIB, que está tendo um crescimento vertical e vertiginoso, acelerado, às vezes a gente sente algum desconforto. Esse aqui é o retrato das igrejas batistas no Brasil. Igrejas batistas com menos de 40 membros são 21%. É um número que eu fico até um pouco envergonhado, corado de vergonha, de mostrar. As igrejas que têm entre 40 e 100 membros são menos de 41% das igrejas. As que têm entre 101 e 200 membros, 22% das igrejas. Nossa igreja, em nossa chegada, estava nessa categoria dos 22%. Ela tinha 180 membros no hall de membros. Hoje nós estamos nessa categoria de 11%, que é a laranja. Igreja de 201 a 450 membros. Nós representamos a fatia de 11% das igrejas batistas no Brasil. E as igrejas de 451 a 800 representam 3%, que eu creio que provavelmente nesse ano a gente entra aí para os 3% das igrejas batistas no Brasil, de forma orgânica, saudável, sustentável, bíblica. E as igrejas com mais de 800 membros, como por exemplo o PIB de Curitiba, que tem 22 mil membros, é a fatia de 2%. Tem um gráfico aqui, representativo da PIB, isso aqui nós mostramos em nossa reunião de liderança. É o crescimento anual da PIB de 2016 até 2026. Você vê que de 24, a igreja teve um crescimento vertical, então ela hoje, contando congregação, já passou de 350 membros e está numa constante. Celebramos ao Senhor pelos seus cuidados sobre a nossa vida. Mas isso tudo é novo para todos nós. Até para mim, eu que sou pastor, também foi diferente. Até então eu estava pastoreando igreja pequena, 100 membros, 200 membros, e sempre flutuando por ali. Às vezes, a maioria dessas igrejas, que a gente fez parte em algum momento, a porta de saída é até maior que a porta de entrada, ou fica elas por elas, sai um, entra outro, e fica naquela média. Tanto que se você sair hoje por aí, você vai ver que a maioria das igrejas batistas, de fato, está na casa dos 100 membros. Quando começa a ultrapassar 200, 300, aí a gente começa a sentir um pouco de desconforto. A nossa igreja aqui ela é sui generis, é atípica. Quando eu cheguei aqui, no papel tinha 180, eu vinha no culto tinha 300. Porque geralmente você vai numa igreja batista, aí pergunta assim: e aí, pastorzão, tem quantos membros? Ele diz: tem 300. Você chega lá, tem 50. Aqui era o contrário, dizia no papel 180, no culto tinha 300, 350. Esse aqui para nós é o novo normal. 400 pessoas no culto. Termina o culto, nossa equipe de integração já nos passa um extrato. A gente sabe quantas motos tem aí fora, quantos carros. Já temos aí apalavrado os hangares aqui dos nossos vizinhos. Quando colapsar o estacionamento da rua, a gente já tem pelo menos 2 hangares aqui à disposição para acomodarmos os veículos. Então, tudo isso para a gente é importante.
Ontem nós fizemos uma reunião com a equipe de integração, a sala estava cheia. Nós tínhamos ali umas 50 pessoas ou mais só da equipe de introdução, recepção, estacionamento 1 e 2. Então, assim, a igreja está crescendo. E, naturalmente, algumas dores do crescimento vão surgindo e o direcionamento de Deus é para que eu meditasse um pouquinho com vocês sobre isso, para preparar o nosso coração, porque não vai parar por aqui. A tendência da PIB, como é uma igreja bíblica, é uma igreja saudável, e o crescimento dela é natural e orgânico, é que ela continue a crescer. Então, com base nesse texto, em primeiro lugar, é importante sabermos que crescer pode gerar inconformação e inconformidade. Versículo 1, o que diz? Você pode ler? Naqueles dias... Graças a Deus que só em Balsas que não existe murmuração. Mas desde aquela chamada igreja primitiva, o burburinho, o disse-me-disse, a maledicência, o fuxico, a murmuração acontecia. Por quê? Porque estava gerando um mal-estar, um desconforto. Os helenistas eram aqueles que estavam se aproximando do judaísmo, mas que a sua natureza era de grego. Eles eram gregos, mas estavam se convertendo, e por isso eles começavam a se chamar helenistas. Então, uma fatia do povo judeu olhava para eles como pessoas de segunda categoria. E eles estavam sendo preteridos, estavam sendo deixados de lado. E começou então, com razão, um tipo de murmuração, de resmungo, de reclamação por conta disso, né? Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Eu não sei se você já teve a oportunidade de liderar em alguma esfera. Pastorear é liderar. Quando nós pastoreamos, é uma grande bênção, é um privilégio. Mas eu só desejo para quem é vocacionado. Se você não é vocacionado, eu não recomendo. Porque não é uma empresa que você tem um funcionário desmantelado, você chega, demite, acabou a conversa. Aqui não. Aqui, quanto mais apronta, mais você tem que ter carinho, chega com jeito, e diz, meu irmão, não é assim. Às vezes você quer quebrar a cabeça, mas não pode. E você vai ali com paciência, anda uma milha, a segunda milha, bateu num lado, dá outro lado da face e tal. É diferente. Uma ovelha minha em Brasília uma vez falou para mim, ô pastor, olha para o senhor, às vezes eu tenho tanta pena. Ela era gerente de uma loja de grife, de mulheres, num shopping famoso de Brasília. E ela disse, quando eu percebo que um funcionário vai me dar dor de cabeça, eu me antecipo e o demito, sem ele nem sonhar o porquê. Quando ele chega lá, já está de aviso. E o senhor não pode fazer isso. Eu disse, ô minha irmã, pois ore dobrado por mim. Você discerniu, é real. Agora, quando você é líder, você tem que aprender a lidar com tudo isso. E igreja é exatamente assim. Qualquer um que desempenha liderança em quaisquer que sejam as esferas, a pessoa vai sentir um pouco disso. É capaz que alguém que esteja lá na primeira recepção ou no estacionamento, às vezes possa ser maltratado por quem está chegando no mau dia. A pessoa chegou assim já com o ânimo, né? Os nervos à flor da pele, num dia ruim, a alma está azeda. A pessoa não tem nada a ver. Aí já olha assim com a cara ruim, com a cara feia, às vezes até mal educado, e a pessoa no coração pode imaginar assim, rapaz, eu podia estar lá no templo, sentadinho, ouvindo a mensagem, eu estou aqui para fazer um favor, uma gentileza para essa alma, e a pessoa ainda é ruim, ingrata desse jeito. Mas nosso povo é muito fino, é bíblico, então eles reagem diferente. Eles vão dizer assim, não, mas essa pessoa talvez não está num dia bom, eu vou me esforçar para que ela seja bem acolhida aqui, para que esse dia nublado se transforme em um dia ensolarado, ela saia daqui melhor, ela saia daqui feliz. O crescimento, ele mexe com a nossa zona de conforto. Acho que foi o pastor Tiago Marcondes, acho que o pastor Rodrigo também pregou falando sobre isso. É muito comum, você se acostuma na igreja, você tem até o lugarzinho de sentar. Se você não tiver cuidado, às vezes você fica com raiva de chegar e ter alguém que está sentado no lugar que você tem costume de sentar. Rapaz, será que essa pessoa não sabe que essa cadeira é minha? Que essa poltrona é minha? Como é que tem coragem? Que isso aqui eu vou lhe falar, é uma petulância. Isso aqui é um desrespeito ao atrevimento dessa pessoa. Então isso para nós nos deixa numa certa zona de conforto. Eu contei para os irmãos uma experiência que foi, eu acho que a última igreja que eu preguei em Brasília antes de vir para cá, além da PIB de Braslândia,
Foi num bairro que eu não vou dizer pela manhã, eu acho que foi numa quarta-feira, eu falei o nome. Como está transmitido aqui, eu não vou dizer para preservar os personagens, mas é uma história real. Aí eu preguei numa igreja, e aí o pastor, depois do culto, fomos lanchar, ele disse assim, rapaz, você acredita que eu tenho uma turma ruim aqui nessa igreja? Que um dia chegaram os convidados aqui, e eu soube que eles se aproximaram dos convidados e disseram assim, por que vocês estão vindo para cá? Por que vocês não vão para aquela outra igreja ali? Porque eles não queriam que fosse mexido naquela zona de conforto. É confortável para nós. E às vezes a gente não percebe, mas é um tipo de egoísmo. Porque eu e a minha família estamos bem, estamos acomodados, mas quanta gente que está sem esperança lá fora. Gente que está perdida, que está condenada para as trevas do pecado, porque não conhecem a Jesus, porque não podem experimentar essa comunhão, porque não podem experimentar um ambiente tão maravilhoso como esse, de adoração. Crescer gera inconformação. Você não cabe mais na forma. Inconformar é não caber mais na forma. É não caber na forma. Ultrapassou o limite. Ou você acha que eu não me lembro quando eu usava camisa tamanho P? Eu me lembro. Eu sinto saudade. Mas a água de Balsas encurtou minhas camisas. Agora tem que usar GG, tem que usar algumas formas, né? G, mas em regra, camisa GG. Por quê? Porque não cabe mais na forma. Não adianta forçar, porque você tora ali, você quebra, você estrangula. Não adianta forçar, por quê? Porque as coisas mudam com o tempo. O apóstolo Paulo sabia sobre isso. Ele escreve na carta aos Coríntios. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu discorria como menino. Agora que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ciclos, processos que são vencidos. Aí eu coloquei duas palavras, inconformação e inconformidade, porque a inconformação, ela trata sobre algo psicológico. Eu me sinto mal, porque o ambiente mudou. Mas eu também tinha uma inconformidade, porque materialmente eu já não estou mais achando a minha cadeira, eu já não estou mais achando o meu lugar. Antes eu era o bambambam daqui, eu quem dava as cartas, eu era o polivalente, eu era multifuncional. Agora tem um monte de gente chata nova que chegou, e estão fazendo as minhas funções. Como assim? Como assim? Então pode gerar tanto a inconformação, algo no seu sentimento, no seu coração, quanto a inconformidade. Você sente que perdeu espaço. Materialmente você sente que foi invadido. Uma ovelha muito querida, um diácono piedoso, irmão Edivaldo, lá de Braslândia, um dia ele chegou para mim e falou assim, pastor, meu filho Mateus, ele está sentindo muitas dores no corpo, ore por nós vamos consultar. Aí foi consultar, foi num pediatra lá, ortopedista de pediatra, e aí ele falou assim, é normal, era um pré-adolescente, são as dores do crescimento. Eu era magérrimo quando eu era criança, passando para a adolescência. Num instante eu estiquei, o couro da costa parece que ia rasgar, assim esticou, criou umas estrias assim, do tanto que eu estiquei, foi rápido. Então eu tive várias fases, dores do crescimento. Ele disse que o filho sentia dores nas articulações, em partes do corpo, fez uma bateria de exames, um catatal desse tamanho, não deu nada irregular. O diagnóstico foi, dores do crescimento. É normal, quem está crescendo está sujeito a isso. Quando nós pensamos em igreja, nós pensamos que a maioria dos conflitos são porque as pessoas confundem o eu gosto assim com tem que ser assim. Irmãos, nós não temos o querer absoluto nem dentro de casa. Só acontece quando a gente mora só. Se você for casado, dentro da sua casa, se tiver só você e o seu cônjuge, já pode ter uma divergência de opinião. Às vezes em coisas simples, entre botar um ar-condicionado no 16 ou no 23. Porque um vai dizer, pelo amor de Deus, para que tudo isso? O outro vai dizer, não sei para que ar-condicionado, estou morrendo de calor. Imagina pensar em 400 pessoas, cada cabeça é um universo. Cada cabeça aqui tem uma cosmovisão, você tem uma construção social, você foi criado de um jeito. Aqui tem gente de todo lugar. Nós temos gente aqui do Rio Grande do Sul, tem gente aqui do Paraná, tem gente aqui do Ceará, tem gente de Minas, tem gente do Tocantins, tem gente da Bahia, de todo canto. Por muito tempo teve gente aqui de outros países. Imagine você ter esse choque cultural confinado dentro de um mesmo lugar. Tem que ter muita boa vontade, para que a gente não fique se digladiando, para que não tenha guerra de egos, de interesse. Quando nós pensamos no que é dos inimigos da unidade de uma igreja, é o egoísmo. Eu já falei para vocês.
Esse sufixo ismo, que é no fim da palavra ismo, significa sinônimo de doença, de alguma doença. Por isso que os grupos homossexuais, eles dizem assim, não chame homossexualismo, eles dizem assim, não é doença, chame homossexualidade. Porque esse sufixo ismo se refere à doença. Hipotiroidismo, tabagismo, egoísmo, é a doença do ego, é a doença do eu. É achar que o mundo gira em torno do meu umbigo, que eu sou o centro de todas as coisas, que a minha opinião é a régua que mede o mundo, que o meu querer é a baliza da terra. E não é assim. Nós temos o direito de ter a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão, o nosso gosto, mas as contendas acontecem dentro de uma igreja quando, em regra, as pessoas confundem, por exemplo, eu gosto assim com tem que ser assim. Eu pastoreava em Brasília, eu tinha um dos rapazes que liderou o louvor por um tempo, que dizia assim, pastor, com toda sinceridade, eu odeio o cantor cristão. Eu falei, rapaz, você está muito desqualificado. Saia daqui imediatamente. Outro já ama. É capaz que neste mesmo auditório aqui, eu tenha gente que por eles só cantaria cantor cristão. E outros já cantariam apenas músicas mais modernas, mais atuais. É o direito de cada um. Muita igreja batista rachou na história, quando a gente pesquisa sobre isso, quando a gente começou a fazer inserções de atualizações como o HCC, o Inário para o Culto Cristão. Por quê? Porque nós queremos eternizar as experiências que nós tivemos em um dado momento. No curso de Direito, foi muito bom ter lido um livro de um francês chamado Marc Bloch, Apologia da História. E ele fala um pouco sobre isso, ele fala sobre o ídolo das origens. A minha origem é a melhor. A minha infância é a melhor. Os meus primeiros dias como crente foram os melhores. Por isso eu quero que ele seja a baliza para todo mundo. Vai devagar. Tenha calma. Porque assim como você teve experiências incríveis, outras pessoas também estão tendo. Aí você imagina quando a gente é pastor que tem que fazer o malabarismo com tudo isso. Pega mais leve, vai mais devagar, equilibra, bota isso aqui, tira isso aqui. E eu tinha falado para um líder meu de música, não sei se em Belém ou Brasília, eu adverti e disse assim, sabe por que não está dando certo seu ministério? É porque você lidera com cabeça de liderado. Você está pensando num gueto, você está pensando num grupo. O líder tem que pensar no todo. Você tem que pensar nos anciãos, mas tem que pensar na criancinha. Você tem que ter a certeza de que todos estão sendo assistidos ministerialmente. Porque se não for assim, a igreja perde o sentido. Daqui a pouco ela descompensa só para uma área. E se nós queremos ser essa igreja para ser e pertencer, uma igreja intergeracional para todas as gerações, temos que fazer esse esforço. Eu lembro de uma palavra linda do pastor Roberto Silvado, igreja do Bacaxiri de Curitiba, mais de 70 anos, começou a transição para sair, ficou acho que uns 30 anos naquela igreja, quase 6 mil membros, e ele falando que algumas pessoas chegavam e diziam assim, pastor, eu estou muito desconfortável, especialmente irmãos mais idosos, porque mudou a luz, porque mudou não sei o quê, está certo. É normal que a gente comece a se sentir desconfortável. Então é normal que nós, em algum momento, também nos sintamos desconfortáveis, por causa de algumas mudanças que passam a acontecer. Você não imagina quanta igreja que, nos dias de hoje, teria uma forte contenda se tentasse fazer o que essa igreja fez, que foi trocar a bancada de madeira por poltrona. Eu conheci uma igreja, até preguei nela em Brasília, que ela tem 3 fileiras de bancos e metade. Uns são uma madeira mais escura e outra mais clara, porque eles não conseguiram chegar no consenso sequer pelo tipo de madeira que seria o banco. E para não dar um fight lá, para o pessoal não se matar, aí decidir, não, então metade vai ser tipo assim, mogno, e metade vai ser isso aqui. Isso é um absurdo. Mostra um completo absurdo e uma incompreensão dos valores bíblicos para nós. Eu coloquei aqui uma frase do famoso Bonhoeffer, alemão famosíssimo, que diz o seguinte, quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, ou seja, quem ama mais aquela igreja que deveríamos ser do que a igreja que já somos, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Quem vive na cabeça, confabulando, filosofando e na expectativa da igreja ideal e não passa a amar a igreja real, nunca vai alcançar a ideal e vai matar
a igreja real. Em segundo lugar, crescer precisa gerar reflexão. O que diz o texto? Então, muito bem, crescer precisa gerar na liderança, na igreja, reflexão. Saber que é a hora de parar, fincar estacas e desenvolver novas estratégias. Um problema surgiu. Foi identificado, foi. Eu preciso parar, eu preciso entender o que está acontecendo e eu preciso refletir sobre o que está acontecendo. Não é uma estratégia para líderes seguros e maduros fazer de conta que nada está acontecendo. Deixa rolar. Igual uns memezinhos que tem na internet agora, tem duas criancinhas brigando, aí os pais dizem assim, eu cansei de separar, o que sobreviver, eu vou terminar de criar. Deixa brigar, o que sobreviver, eu vou terminar de criar. Com a gente não é assim que funciona. A gente não pode fazer de conta que nada está acontecendo. Eu preciso identificar e tomar providências. Hora de parar, fechar para balanço, desenvolver novas estratégias. Deve gerar reflexão. Ano de 2020, pandemia estourou no Brasil, alguns meses de pandemia. Eu, como pastor, passei pelo seminário, eu morei literalmente no seminário, 3 anos e meio, e não havia absolutamente nada na literatura mundial sobre pastoreio na pandemia. Eu não fui preparado para pastorear na pandemia. A minha geração é que vai deixar um legado de literatura para a geração seguinte sobre como pastorear na pandemia. Então teve que ser na raça. A gente tinha que se reinventar a cada dia. Inventar transmissão de culto que não tínhamos. E em Brasília nós inventamos a realização de cultos drive-in, que era o pessoal dentro do carro. Deu certo. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens sobre isso. Mas a situação nos obrigou a reformular as nossas estratégias. Eu tive que pensar numa nova forma de assistir as minhas ovelhas, ou pela chamada de vídeo, pelo WhatsApp, encontros online de oração, Google Meet, pelo Zoom. Eu tinha que encontrar uma forma. Fazer visitas para idosos sem violar regras sanitárias, decretos de governos locais. Então, a gente para diante da crise e avalia. A igreja estava comemorando um tempo atrás o aniversário, de repente uma chuva torrencial, o forro ia desabar, o telhado queria desabar, a igreja parou, teve que pensar numa estratégia. E agora? O que a gente faz? Então, é obrigação, diante do crescimento, diante de crises, parar e refletir sobre o que precisa ser feito. Quando nós pensamos, diante do crescimento da igreja, o que fazer, a reflexão tem que ser profunda. Ela precisa nos fazer lembrar nossos valores, nossas convicções e nossas prioridades. Quem nós somos, quem Deus é e o que Deus espera de nós. Porque senão a gente fica uma barata tonta, a gente fica desnorteado, atira para todo lado. Esse não é o nosso propósito. Essa não é a vontade de Deus para nós. Porque senão nós vamos nos esgotar. E o que nós mais temos hoje são líderes esgotados. Líderes sequelados, completamente exauridos, que foram nocauteados, estão na lona, absolutamente inviabilizados para o ministério. Porque não souberam reconhecer os limites e as oportunidades, os momentos que precisavam de uma adequada avaliação. Eu preciso parar e avaliar. Se os apóstolos tivessem deixado correr, como se nada estivesse acontecendo, uma crise interna poderia botar tudo a perder. O problema do barco não é a água, se a água estiver fora. Se a água estiver dentro, ele vai afundar. O nosso problema não são as crises externas, mas é se a crise se tornar interna e ela não for contornada. Ela pode nos fazer naufragar e submergir. O pastor Rick Warren, que inclusive pregou ontem no Brasil, ele fala que, ele provoca dizendo assim, será que o cansaço não é um sinal de que estamos gastando energia demais com aquilo que não é a nossa prioridade? É uma boa provocação, é uma boa reflexão. Às vezes nós não estamos cansados do crescimento orgânico e saudável, mas estamos cansados do ativismo. Então a pergunta bíblica é, eu estou cansado, será que esse cansaço não tem a ver com eu estar fazendo coisa demais, além daquilo que Deus espera que eu faça? Porque não é porque eu estou fazendo algo de Deus,
que significa que Deus quer que eu faça aquilo naquele momento. E a Bíblia está cheia de exemplos em relação a isso. Um deles, cite aí, pastor, cito agora, Moisés e Jetro. A Bíblia diz que Moisés começava a atender o povo no raiar do dia, na aurora e no crepúsculo, no finzinho do dia, no lusco-fusco, no fim do dia, ele estava atendendo o povo. E não terminava de atender e a fila parecia o amor de Deus, só crescia, não tinha fim. Não tinha fim. Aí o pessoal começou a murmurar. Aí o sogro dele, que estava cuidando dos netos por um tempo, chega, Jetro, olha para aquilo e diz assim: o que você está fazendo não é bom. Mas como? Ele estava atendendo o povo de Deus e dando para o povo os conselhos de Deus. Como é que isso pode ser ruim? O problema é que ele fez a coisa certa do jeito errado. Faltou reflexão. E é esse o alerta bíblico para nós. Tem que ter a reflexão. Aí o que ele fez? Ele ouviu aquela palavra de sabedoria do seu sogro e ele fez o fracionamento do povo. Grupos de 10, grupos de 50, grupos de 100. Fracionar. Não é o propósito de Deus que nós nos esgotemos tentando fazer tudo sozinhos. Isso é loucura. É contraproducente, é um absurdo. Porque tira o sentido de ser igreja. Quem é líder tem que saber descentralizar. E a reflexão é muito importante para isso. Nos ajuda a escapar dessas arapucas. Já citei para vocês também sobre o prodigioso jovem pregador chamado Robert McKenney, que viveu brevíssimos 29 anos, era um pregador escocês, da Escócia, e ele foi mortalmente ferido por uma enfermidade, e ele escreveu ali meio que um testamento dizendo assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, agora eu não tenho como levar a mensagem. Ou seja, Deus me deu uma mensagem, que era a Bíblia, e o cavalo que se referindo ao seu corpo. Eu matei o cavalo, agora eu não tenho como levar a mensagem. Pense nisso. Às vezes nós podemos abreviar a nossa vida por falta da reflexão madura e equilibrada sobre aquilo que Deus espera de nós. Em terceiro lugar, das dores do crescimento, entendemos que crescer precisa gerar ação. Versículos 3 a 6. Meus ajudantes, por favor. Por isso, depois de detectarmos o problema, pararmos e refletirmos, é hora de agir. Depois de parar e refletir, é tempo de começar a botar em prática aquilo que decidimos, colocar a mão na massa, arregaçar as mangas, ir à luta, concretizar reflexões. É preciso, depois da reflexão, fincar estacas e desenvolver, quando necessário, novas estratégias. Muita gente tem medo do novo. E porque tem medo do novo, está ficando para trás, está se desgastando. Na minha posse, sem falsa modéstia, mas livre de qualquer tipo de vaidade, eu falei para os irmãos: vocês estão me recebendo na minha melhor fase ministerial. Porque eu estava há 18 anos pastoreando fora. Eu vi muita água rolar na vida, apanhei demais, sequelei demais, para entender que é possível a gente continuar sendo uma igreja bíblica, continuar sendo uma igreja batista, sem necessariamente estar preso a algumas formas. Às vezes nós abandonamos o conteúdo e focamos na forma e desprezamos o conteúdo. O que nós não negociamos de jeito nenhum, é a essência da palavra de Deus. Agora, cor de lâmpada, se é branco gelo, se a parede se é branco gelo, branco neve, se é luz quente, se é luz fria, se é branca, amarela, se é retroprojetor, que usava transparência antigamente, ou se é data show, ou se é o que eu estou sonhando, que é o nosso telão de LED aqui, não importa. Não importa, e isso são acessórios que vão facilitar ou não a nossa comunicação.
que vão facilitar ou não o cumprimento da nossa missão. Depois da reflexão, a gente tem que decidir o que precisa ser feito. Então, eles entenderam, temos um problema. Aí sentaram, decidiram, nós precisamos instituir os diáconos. Esse texto que nós lemos fala sobre a criação do diaconato, sobre a instituição do corpo diaconal. Então, já se falou que a necessidade é a mãe da criatividade. Em outras palavras, nas palavras da minha mãe, a dor ensina a gemer. Você tem uma necessidade, aí você começa a ter a obrigação de pensar em alternativas. Essa semana o Ayrton, que é nosso assistente aqui administrativo da igreja por um período, mas também é engenheiro, começou a me mostrar possibilidades de auditório aqui para a nossa igreja. Nós estamos sonhando com isso. Construirmos um novo espaço, um auditório, para talvez umas 200 pessoas, para desafogar. Quem estava aqui hoje pela manhã, tinha 300 pessoas na igreja, todas as salas superlotadas. Estamos enfrentando um problema santo. Então, a gente tem a obrigação de dar respostas para as necessidades que estão surgindo. Eu falei para vocês que, lá em Braslândia, a gente enfrentou a pandemia. Consegue passar, David, aí para a gente as fotos? Aqui tem umas fotos do culto drive-in que a gente fez. Ó, Luísa, oh, meu Deus, mas cresce rápido. Vai com calma, tempo. Isso aí dentro do carro, o pai pregando lá no caminhão e ela assistindo o culto, pode passar. E aí os irmãos chegavam nos carros, tinha dia que batia quase 100 carros aí. A lateral da igreja, a PIB está aqui à esquerda, e os irmãos ficavam dentro dos carros, a gente respeitava a normatização sanitária, os decretos locais, e os irmãos de alguma forma iam aliviando aquela saudade da igreja, dos cultos, das celebrações. Tinha tantos registros lindos, os irmãos quase chorando de soluçar. Meu Deus, que saudade que eu estava disso aqui. No seminário não me ensinaram isso aqui não, mas a dor ensinou a gemer. A gente foi se vendo obrigado a dar respostas para as crises do nosso tempo, necessidades pontuais que iam surgindo. Muito bem, tem mais alguma? São essas então. E os irmãos trabalhando lá. Um tempo assim assombroso, eu espero nunca mais enfrentar uma pandemia, mas quantas lições nós aprendemos, amadurecemos, crescemos, mas é para dizer para os irmãos, esse culto aí não surgiu por acaso, foi fruto de quê? De parar e entender, nós temos um problema, o decreto fechou nossa porta, a porta física da igreja que fica numa zona nobre de Braslândia, na beira do lago, mas nós somos imparáveis, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sem sermos transgressores da lei, sem sermos anarquistas, o que a gente pode fazer? Aí pensamos, e Deus foi dando respostas. Irmãos, chegou num ponto que praticamente a cada 15 dias a gente tinha que sentar e reformular novas estratégias para a igreja. E a igreja saiu vitoriosa, louvado seja Deus. É assim que acontece. É só nós olharmos para a Bíblia que nós temos a fórmula completa para entendermos como devemos fazer. A gente começou aqui a fazer uns redesenhos da igreja, redesenhamos o nosso fluxograma e organograma da liderança, criamos grandes blocos de liderança, depois mexemos aqui, mexe para acolá, fizemos contratações, decidimos, vamos atacar investimentos nessa área, e você vai pedindo a Deus clareza, sabedoria, discernimento, consulta um, consulta outro, consulta todos em ações específicas, e você vai recebendo de Deus clareza, nitidez, sabedoria, segurança sobre o que precisa fazer. É bom demais servir a Jesus Cristo, depender do Senhor. Quando a decisão está ficando difícil, a igreja diz assim, não, bora intensificar as orações. A gente clama ao Senhor, pede a direção do Senhor, e Deus vai mudando as coisas. Nossa convenção elegeu agora um presidente de 31 anos. A nossa história com 150 anos foi a terceira vez praticamente que isso aconteceu. Mas o pastor Abdala é uma bênção de Deus. Ele é pastor na PIB de Guarapari. A igreja teve coragem de convidá-lo para pastorear com 24 anos, totalmente fora dos padrões convencionais. Porque você pensa assim, isso é uma criança, é um menino. A igreja em 5 anos foi de 400 para 1.200 membros. Homem bíblico, um homem dedicado, que ama a palavra, bom testemunho, uma cabeça pensante que está o tempo inteiro sonhando com coisas novas e que ganhou já uma visibilidade nacional. Com certeza, nossa denominação tem muito a ganhar, mas a gente tem que ter coragem de enfrentar os problemas, refletirmos e encontrando diante do Senhor a solução
botarmos em prática. Então, o texto bíblico, eu até pedi para o David ressaltar, coloca o texto, tem alguns destaques aqui, eu grifei. Por isso, irmãos, escolham. Então, aqui tem uma voz de comando, porque eles têm que tomar uma atitude. Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então, eles tinham protocolo, eles tinham as diretrizes. O negócio não é esbagaçado, não é escrachado de qualquer jeito, não. Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para quê? Com o objetivo de os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso aqui para nós, um adendo nessa mensagem. Não tem demérito nenhum, não tem desprestígio nenhum de você servir às mesas. Mas a questão é, esta é a tua prioridade? Você está com tanto tempo assim sobrando? Porque quando eu deixo de fazer aquilo que é minha prioridade para fazer algo secundário, eu estou deixando descoberto aquilo que é a minha prioridade de vida. E é aí que muito pastor tem errado. Muito pastor, infelizmente, passou para muita igreja a ideia de que o pastor bom é o pastor multifuncional. É o que lava a caixa d'água da igreja, que capina o lote da igreja, que não tem dia, que não tem hora, que passa 30 anos sem tirar férias. Você é um pecador miserável, porque você está descumprindo a palavra de Deus. E provavelmente seu rebanho vai morrer por inapetência e por desnutrição, porque você está com o foco aberto. Quem está aqui da igreja sabe o prazer que eu tenho de estar aqui pelo meio de tudo e ver e saber o que está acontecendo. E em quase tudo aqui novo que está surgindo tem as nossas digitais. Mas eu sei que a minha prioridade é a palavra e o resguardo espiritual do rebanho. Quando não está claro o papel de cada um, aí você começa a ter aquela confusão. Vai desguarnecer por outra área. Por isso que tem igreja que você chega e o púlpito é fraco. Que se você pegar o conteúdo que é pregado daquele púlpito, se você espremer, não enche uma colher rasa de café, porque o cara não tem tempo para sentar, para aprender. E quem não senta para aprender não deveria se levantar para ensinar. E aprender dá trabalho. Salomão disse, o muito estudar enfado é da carne. É exaustivo. Você pregar a Bíblia para o povo que conhece a Bíblia há 5, 10, 20, 30 anos e pregar, semana após semana, pregar para eles prestar atenção, não é brincadeira não. E o povo sabe, eles vão saber discernir o que é fruto de inteligência artificial, que Deus me puna e me castigue agora, se eu tiver feito uma mensagem com uso de inteligência artificial. É fruto de labor, de mergulho na palavra, de devoção. É uma forma artesanal de orar, de ler a Bíblia, dizer, Senhor, desvenda diante dos olhos. Mas tem um monte de preguiçoso por aí. E Deus vai pedir conta a cada um deles. Porque tem coisa que não dá para você terceirizar. Então, é nesse sentido. Não vá por essa onda de dizer, meu pastor é bom, porque ele faz um monte de trabalho aí. Não caia nessa, não. Então, aqui para nós tem uma lição basilar. 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, é um bom batista. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando, lhes impuseram as mãos. Pronto, deram a resposta. Vamos criar aqui uma categoria nova, o corpo diaconal. E os diáconos vão ficar responsáveis por essa assistência, por esse cuidado. Sozinhos, irmãos, nós podemos até ir mais rápido, mas juntos, com certeza, nós vamos mais longe. E o que a gente faz, com certeza, terá muito mais qualidade. Então, guarde isso no seu coração. Por último, sobre as dores do crescimento, crescer gera expansão do reino de Deus. Versículo 7 diz, bora lá? A palavra... O normal da igreja é crescer. Pastor Rick Warren fala, pastor Hernando Dias Lopes reforça. O correto não é perguntar o que fazer para essa igreja crescer. A pergunta correta é, o que está impedindo esta igreja de crescer? Porque a igreja é um organismo vivo. E todo organismo vivo saudável, naturalmente, ele vai crescer.
se ele está com inanição, com inapetência, com falta de apetite na hora certa, desnutrido, tem alguma disfuncionalidade ali, tem algum distúrbio, alguma patologia que tem que ser descoberta e tem que ser tratada. Então, quando você olha para esses dados de igreja que entra ano e sai ano, e elas são igual o caranguejo caminhando para trás, não tem cabimento. Se a palavra é viva. Antônio Vieira dizia assim, se a semente que a Bíblia está dizendo, ela produz a 30, 60 e 100 por 1, por que ela não está dando nem 1% hoje? Tem que botar as barbas de molho. É porque o terreno realmente é tão estéril assim, ou é porque nós não estamos nos empenhando suficientemente? A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Então está em consonância. À medida que nós passamos a pulverizar, a disseminar e irradiar mais a palavra de Deus, automaticamente mais pessoas serão salvas. Por isso, quando nós dizemos assim, começa a seguir essa igreja na rede social, compartilha os cultos, compartilha a mensagem, é porque a partir do momento que a pessoa é confrontada com a palavra de Deus, ela está sujeita a ser salva pelo Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Faça o teste. Quanto mais nós incentivarmos a expansão e o crescimento da pregação da palavra de Deus em Balsas, maior será o número de convertidos. Pregue a palavra de Deus. Abra sua boca e Deus a encherá. Tem tanta gente ainda, meus irmãos, para ser alcançada pela graça do Senhor. Toda vez que eu vejo a notícia que um jovem morre nessa cidade, que uma pessoa morre nessa cidade, que você vê pelos sinais, que provavelmente era alguém que não conhecia Jesus, meu coração chora e sangra de tristeza. Porque nós permitimos que a criminalidade chegasse primeiro naquela pessoa. Permitimos que a droga chegasse primeiro naquele coração. Permitimos que Satanás chegasse primeiro naquele coração. Mas o Senhor tem um grande plano para essa cidade. A palavra do Senhor diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Então que essa palavra alcance seu coração, que seja uma exortação, mas um encorajamento. A partir de agora, pastor, eu vou celebrar cada nova pessoa que eu vir chegando aqui nessa igreja. E eu vou atrás para que mais gente ainda venha. Eu não me importo da gente ter que fazer 4, 5 cultos no domingo aqui para abarcar todo mundo. Mas eu não quero ficar fora dessa obra linda que Deus está fazendo na terra. Que Deus me use para o louvor da sua glória. Que Deus use as minhas redes sociais. Que Deus use a minha casa, os meus dons, meus talentos, meus recursos. Eu quero colocar à disposição do Senhor para que esta cidade seja redimida. Para que Balsas seja conhecida não só como um polo do agronegócio, mas como um polo da manifestação da glória, do avivamento de Deus. Um povo ditoso, comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Palco da salvação e da transformação de Jesus Cristo. Vamos orar por isso? Fique em pé para nós orarmos. Vamos agradecer ao Eterno